Olá pessoal, estamos aí na segunda semana de atividades, né? E nessa aula eu vou estar explicando a funcionalidade aqui desse instrumento, que é o transferidor, tá? Ele é um instrumento que é muito utilizado nas aulas de matemática, né? E sua função é medir ângulos, tá? A função principal dele é medir ângulos, mas ele tem também outras funções, né? Você pode estar utilizando ele para estar auxiliando, né, a fazer desenhos, a construir figuras geométricas, entre outras funcionalidades, né? Mas a principal dele é medir ângulos, tá? E aí eu vou estar demonstrando aqui para vocês como fazer isso. Existem alguns modelos de transferidores, né? Esse daqui é um modelo de 180 graus, só que a gente tem outros que é completo, né? Tem uma volta completa aqui, de 360 graus. Você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Você vai conseguir fazer suas medições também sem problemas, tá? Então a gente observa aqui, né, que o transferidor ele é graduado aqui em números, né? 10, 20, 30, 40. Então esses números aqui estão em graus, tá? Então 10 graus, 20 graus, 30 graus. Lembrando que esse sentido aqui é o sentido anti-horário. Tá? A gente pode estar olhando nesse sentido. Mas a gente pode estar olhando no sentido horário, né? Que é esse sentido aqui. Então, no caso, nós vamos olhar essa escala aqui de dentro. Tá? Mas a gente vai conseguir medir ângulos da mesma forma. Tanto uma escala quanto outra, você vai conseguir medir com precisão aí o ângulo, tá bom? Vamos então fazer aqui alguns exemplos para que a gente possa ver na prática aí a aplicação desse instrumento. Então, eu vou estar aqui desenhando um ângulo, né? Primeiramente, nós vamos construir aqui dois segmentos, né? E eu preciso saber qual é a medida do ângulo que se formou aqui a partir desses dois segmentos de reta. Então, como que eu vou usar o transferidor para me medir aqui esse ângulo? Então, você pode observar que ele tem aqui um centro, né? Esse tracinho aqui. A gente precisa posicionar esse tracinho aqui no vértice do ângulo, tá? Então, olha só. Vamos posicionar. E aí, a gente observa que um dos segmentos está aqui em 0 e o outro está em 90. Quer dizer que esse ângulo que foi formado aqui, né? Ele tem a medida igual a 90 graus, tá? 90 graus. Então, vocês podem observar que é muito simples aí essa medição, né? Então, vou fazer aqui outro exemplo. Construir aqui outro segmento. Então, aqui temos um segmento de reta e aqui outro segmento de reta. Então, eu vou querer saber a medida aqui desse ângulo, né, de abertura. Então, vou posicionar aqui o transferidor no vértice, né? Esse tracinho tem que estar aí no vértice. E a gente observa que a abertura desse ângulo, né? A gente pode tá até aumentando aqui no zoom, ó. Ele está exatamente em 135, né? 130, 135, 140. Então está aqui exatamente 135 graus, tá? Então a abertura aí desse ângulo é de 35 graus, sua medida é de 135 graus. Então vamos anotar aqui 135 graus. Como vocês podem observar, é muito simples estar utilizando, né? Para finalizar, eu vou estar fazendo aqui um outro exemplo, um último exemplo. Então olha só, a gente tem aqui um segmento aqui nesse sentido e outro segmento aqui nesse sentido. Então, eu vou querer saber a medida de abertura aqui desse ângulo, tá? Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou precisar girar aqui o
o transferidor, né? Ele não pode ficar aqui dessa forma. Como que eu vou medir desse jeito, né? Então, precisa estar girando ele, deixando um lado aqui em 0 graus, né? Um dos lados do ângulo em 0. E o outro, ó, está em 41, tá? Não é exatamente 40, tá? É 41. Então, como vocês podem observar, ele não está em 40, né? Está em 41 graus. Tá bom? Então, a medida aqui desse ângulo é 41 graus. Então, vamos estar anotando aqui que a medida do ângulo, a abertura aqui desse ângulo é de 41 graus. Então, é importante que você fique atento, né? Talvez não está exatamente em 10, vai estar em 11, né? 12, 13. Então, cada tracinho desse corresponde aí a um ângulo, tá bom? Então, é dessa forma que você utiliza aí o transferidor. Tá? Espero que você tenha compreendido, né, a sua utilização. Se você tiver um transferidor, eu sugiro que você pratique, né, desenhe segmentos de reta e meça aí o ângulo, né, que é formado entre elas. Tá? Se você ainda não tiver o transferidor, sugiro que você adquira, tá? Porque com certeza você vai precisar aí em alguma atividade, tá? É um instrumento que serve por muito tempo, né? Você pode utilizar ele por vários anos aí de estudos, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido e pratique bastante, tá? Faça as atividades e bons estudos.